Você já se pegou dizendo sim, quando na verdade você queria dizer não? Você já se anulou para evitar conflito? Já priorizou a felicidade de todo mundo, menos a sua felicidade? E o pior, você fez isso achando que era amor, achando que era generosidade, achando que era o certo a fazer. Mas eu preciso te dizer algo, e vou falar para você nesse vídeo hoje, algo que talvez ninguém nunca tenha te dito. Preste atenção no que eu vou escrever para você agora. Eu quero que fique bem forte na sua mente. Quero, inclusive, que enquanto eu estou escrevendo aqui, você vá lendo aí. Olha que frase forte e poderosa. Agradar não é amar. E você vai entender aqui o porquê que eu estou falando isso com você. Agradar não é amar. Agradar é sobrevivência. E hoje eu quero te mostrar de onde vem essa necessidade que você sente de agradar e por que que essa necessidade de agradar não começou com você. Preste atenção. Você aprendeu a agradar para não perder amor. Você aprendeu a agradar para não perder amor. Isso mesmo. Essa é a frase mãe desse vídeo de hoje. E se ela tocou em você, é porque você sabe exatamente do que eu estou falando. Ou seja, você sabe exatamente que você está agradando aos outros para se sentir amada. Vamos começar pelo básico. O que é a necessidade de agradar? Eu não estou falando de ser gentil, preste atenção. Eu não estou falando de você ser educado, eu não estou falando de você cuidar de quem você ama. Eu não estou falando sobre isso. O que eu estou falando para você, quando eu frisei aí, é que agradar é diferente, o símbolo do diferente, tá? É diferente de cuidar. Isso mesmo, agradar é diferente de cuidar. Eu estou falando de quando você se anula para não gerar conflito. Diz sim, mesmo querendo dizer não. Prioriza a felicidade dos outros, mesmo quando você está sofrendo. Sente culpa quando cuida de você. Sente culpa quando você para um momento para dedicar para você. Tem medo de decepcionar e vive com a sensação de nunca ser suficiente. E sabe o que é pior em tudo isso? Você faz isso automaticamente. Você nem percebe. É como se existisse um piloto automático dentro de você dizendo: se eu não agradar, eu perco amor. O piloto automático está dizendo para você o seguinte: presta bastante atenção. O que o seu piloto automático está dizendo. Não agradar, enquanto eu vou escrevendo aqui, você vai
repetindo aí para fixar na sua mente o momento que você está vivendo. Não agradar é igual a perder, amor. E quando isso acontece, Ana? Quando agradar deixa de ser escolha e agradar passa a virar uma sobrevivência. Olha esse ciclo aqui comigo. Tudo começa com o medo de rejeição. Quando uma criança aprende que contrariar pode fazer com que ela perca amor, o cérebro cria um mecanismo de sobrevivência. Esse mecanismo é agradar. Só que quando agradar vira padrão, a pessoa começa a se anular. Ela deixa de dizer o que pensa, deixa de colocar limites e começa a viver para manter a aprovação dos outros. E essa autoanulação gera algo inevitável. Essa autoanulação gera cansaço emocional e ansiedade. E quando a pessoa está cansada e insegura, ela tenta agradar ainda mais para não perder vínculo. E assim o ciclo se repete. Olha esse ciclo comigo aqui que está na sua tela. Aqui começa com o medo de rejeição. Quando a pessoa aprende que contrariar pode fazer perder o amor, o cérebro atira um mecanismo de sobrevivência e esse mecanismo é agradar. Mas quando agradar vira padrão, a pessoa começa a se anular. E essa autoanulação gera cansaço emocional e gera ansiedade. E quando a pessoa está cansada e insegura, ela agrada ainda mais para não perder vínculo. E assim, esse ciclo que você está vendo na tela, ele continua. Então, agora você pode estar pensando comigo, Ana, de onde vem isso? De onde vem essa necessidade de agradar? E a resposta é da identidade herdada. Lembra que a gente já tem falado nos vídeos anteriores? A resposta vem da identidade herdada. Quando você era criança, você aprendeu algo muito importante. Amor é condicional. Calma que eu vou te explicar melhor o que significa esse amor ser condicional. Eu não estou dizendo que seus pais não te amavam, entendam isso. Eu estou dizendo que o cérebro infantil aprende pelo que ele observa. É só você voltar nos outros vídeos que você vai entender. Eu não estou dizendo que os teus pais não te amavam, o que eu estou dizendo e friso aqui é que o cérebro infantil aprende com aquilo que ele observa. Não pelo que é dito, mas pelo que é observado. Olha essa dinâmica aqui, prestem atenção. No cérebro de uma criança, experiências emocionais se transformam em associações muito simples. Quando a criança obedece, ela recebe carinho, ela recebe atenção e ela recebe aprovação. Ou seja, você obedeceu, você vai receber carinho, atenção e aprovação. Quando ela contraria, quando ela desobedece, muitas vezes ela recebe rejeição, repreensão ou silêncio emocional. O cérebro infantil não interpreta isso de forma complexa. Ele cria uma associação direta. O que significa isso, Ana? Obedecer garante amor. Contrariar gera rejeição. E essa associação pode acompanhar a pessoa por muitos anos. Vou trazer para você aqui alguns exemplos para você poder entender com mais facilidade aquilo que eu estou falando. Exemplo 1, um amor condicionado. Você era criança, se imagine aí, volte aí quando você era criança. Você era obediente, você era calmo, você era bonzinho. Quando você estava assim, você recebia atenção, você recebia carinho, você recebia aprovação. Mas quando você contrariava, quando você chorava, quando você reclamava, o que acontecia? Você era ignorado, você era repreendido ou você era rejeitado. Vou escrever para você gravar, estão entendendo? Se caso ficar algo em dúvida,
Vá voltando no vídeo aqui para você frisar mais, para ficar mais nítido na sua mente. Obedecer. Isso aqui foi o que o seu cérebro associou como correto. É igual amor. Obedecer, seu cérebro entendeu que era igual amor. Contrariar, seu cérebro entendeu que era igual a rejeição. Ou seja, o seu cérebro entendeu: se eu obedeço, eu sou amado. Se eu contrario, eu sou rejeitado. E o que o seu cérebro registrou? Se eu agradar, eu sou amado. Se eu contrariar, eu perco o amor. Exemplo 2. A mãe que se anulava. Você cresceu vendo sua mãe se anular. Ela nunca dizia não. Ela priorizava todo mundo menos ela. Você cresceu vendo a sua mãe fazendo isso. Todo mundo tinha prioridade, menos a sua mãe. Ela cuidava de todos e esquecia dela mesma. O que o cérebro registrou? Assim é que se ama. Eu faço o quê? Eu cuido de todo mundo e eu esqueço de mim. Então você aprendeu que se amar significa se anular. Terceiro exemplo, o pai que não podia falhar. Você cresceu vendo seu pai trabalhar até a exaustão. Ele nunca parava, nunca pedia ajuda, nunca podia falhar, porque falhar significava perder valor. O que o cérebro registrou então? O cérebro registrou isso aqui. Minha canetinha me dando trabalho aqui. Não dar valor, não dar conta de fazer as coisas tudo sozinho, muitas das vezes. O que vai acontecer? Vai perder valor. Você percebe o padrão? Você não nasceu com a necessidade de agradar, você aprendeu que agradar garante você ser amado, garante aceitação, pertencimento. E quando você é criança, isso não é uma escolha, você não escolheu aprender isso, isso é sobrevivência. Por quê? Se eu agradava, eu era acolhido. Se eu desobedecia, se eu chorava, se eu não correspondia da forma como era esperado, eu era o quê? Rejeitado, vinha um silêncio muito grande. Agora a gente vai entrar no que a ciência diz sobre isso que eu estou explicando para você, porque isso aqui, gente, não é teoria, isso é real. O que a neurociência diz sobre o que eu estou falando para vocês? Quando você era criança, seu cérebro tinha um objetivo: garantir sobrevivência. E como uma criança garante sobrevivência? Mantendo vínculo com os seus cuidadores. Se uma criança perde esse vínculo, ela não sobrevive. Então o cérebro dessa criança faz tudo para evitar a rejeição. E aí, vocês estão se identificando com o que eu estou falando? Porque eu, como mãe aqui, já estou colocando aqui muitas coisas que eu fiz com os meus filhos, coisas que eu repeti com os meus filhos, que eu aprendi e que eu tive que refazer essa rota. Lembra do ressignificar? Pois é. Criança precisa de vínculo. Criança precisa de vínculo e ela aprende a agradar. Então a criança
né? Agrada por quê? Porque ela precisa desse vínculo, ela precisa se sentir pertencente. E aqui entra algo bem importante que não sei se vocês já ouviram falar, mas é conhecido como a teoria do apego. Olha essa imagem que eu estou passando para vocês aqui. No cérebro de uma criança, experiências emocionais se transformam em associações muito simples. Quando a criança obedece, ela recebe carinho, atenção e aprovação. Quando essa criança contraria, muitas vezes ela recebe rejeição, repreensão ou silêncio emocional, como eu já disse antes. O cérebro infantil não interpreta isso de forma complexa. Ele cria uma associação direta. Obedecer garante amor. Contrariar gera rejeição. E essa associação pode acompanhar a pessoa por muitos anos da vida dela. Ela mostra que quando o amor é condicionado, crianças desenvolvem apego ansioso, como está mostrando na imagem. E as características do apego ansioso: medo constante de rejeição. Se você está vendo, né, diante de tudo que eu falei aqui, quer saber se se identifica com esse apego, vamos lá. Medo constante de rejeição, necessidade de aprovação, dificuldade de dizer não, hipervigilância emocional, autoanulação. Eu estou falando para vocês aqui, meu videomaker tá que levanta o dedo para tudo. Para quem não sabe, meu videomaker é o meu marido, gente. Você não é fraco, você não é carente, você aprendeu a agradar para não perder amor. Ah, meu editor, gente, meu editor corrigindo. Ou seja, você não é fraco, você não é carente, você aprendeu a agradar para não perder amor. Nós vimos neurociência e agora eu vou trazer para vocês o olhar da epigenética sobre isso que eu estou falando com vocês. A epigenética mostra algo muito importante. Padrões comportamentais podem atravessar gerações. Se sua mãe precisou se anular para ser aceita, se sua avó viveu sem voz, aquela mulher calada no canto lá, esses padrões podem ter sido transmitidos não como destino, mas como tendência. Preste atenção no que eu vou escrever para vocês agora, porque é algo muito forte. Submissão na geração 1, pode ter sido seus avós, vai gerar uma hipervigilância na geração 2. Ou seja, submissão na geração 1 vai gerar hipervigilância na geração 2. Você pode estar carregando padrões que começaram antes de você. Conseguiram entender o que eu falei para vocês até aqui? Muitas das coisas que você está trazendo até aqui pode não ter começado em você. Mas agora você pode escolher quebrar o padrão. Agora, diante de tudo isso que a gente colocou, você pode escolher quebrar o padrão. Eu já falei para vocês aqui sobre a neurociência, falei para vocês sobre a epigenética e agora vou trazer para vocês o que é esse assunto embasado na Bíblia. Vamos para a Bíblia agora. O versículo de hoje está no livro de Gálatas. Eu vou colocar as referências aqui, depois vocês leem, aproveitem, claro, para ler a Bíblia, Palavra de Deus. Está em Gálatas, capítulo 1, versículo 10.
esse versículo, ele sempre me impacta. Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu entendi algo poderoso. Isso não é sobre egoísmo, é sobre identidade. Vou repetir o versículo para vocês. Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda agradassem aos homens, não seria servo de Cristo. Quando agradar vira sobrevivência, você não está amando, você está se anulando. E isso não é saudável, nem biblicamente, nem emocionalmente. Vou colocar essa frase aqui para você carregar no seu coração a partir de hoje. Agradar a Deus é diferente de agradar a todos. Agradar a Deus é diferente de agradar a todos. Então, falei da neurociência, da epigenética, da Bíblia e o que a psicologia positiva traz, Ana, sobre esse assunto. Um conceito muito importante: você pode ser gentil sem se anular. Você pode cuidar dos outros sem abandonar a si mesmo. Isso se chama assertividade compassiva. Significa, eu respeito suas necessidades do outro, mas também respeito as minhas necessidades. Cuidar do outro, mas também cuidar de mim. Cuidar do outro, mas também cuidar de você. Isso é o quê? Equilíbrio. Equilíbrio não é egoísmo, equilíbrio é saúde emocional. E para poder fixar mais na sua mente, eu vou trazer uns exemplos para você entender mais. Deixa eu te mostrar como isso vai aparecer na sua vida real. Você nunca pede ajuda, você está sobrecarregado, mas não pede apoio. Sabe por quê? Porque lá no fundo você aprendeu que pedir ajuda é ser peso. E ser peso é o quê? Perder amor. No exemplo 2, você sempre deixa os outros decidirem. Onde vamos jantar? Tanto faz, o que você quiser. Por quê? Porque ter opinião pode gerar conflito. E conflito significa perder amor. Opinião é igual a conflito, que é igual a rejeição. Se eu dou a minha opinião, eu gero um conflito, e se eu gero um conflito, eu sou rejeitado. Terceiro exemplo, você cuida de você, mas sente culpa, porque aprendeu que cuidar de você é egoísmo. E o exemplo 4, você tem medo de decepcionar, por quê? Porque aprendeu que decepcionar é perder valor. Erro é igual a decepção, que é igual a rejeição. Entenda algo, isso não é frescura, isso não é exagero, isso é um padrão de sobrevivência emocional. E se você chegou até aqui neste momento comigo, eu quero mais uma vez que você respire fundo, porque eu acredito que você deve ter se identificado com algumas coisas e precisa gerir tudo isso. Então, respira fundo comigo aqui e você aprendeu a agradar para não perder amor, mas agradar não é amar, agradar é sobrevivência. E você não precisa mais sobreviver dessa forma. Você pode dizer não e ainda ser amado, ter limites e ainda ser valorizado, cuidar de você e ainda ser generoso. Presta atenção nessa frase.
E eu quero que você anote ela em algum lugar que você vai ver assim que você acordar ou for dormir. Ou durante o dia. Seu valor não depende de seu valor não depende de agradar. O amor verdadeiro não exige que você se anule. O amor verdadeiro te convida a existir. Identidade não se constrói por desempenho. Ela se restaura por consciência. E essa é a metodologia, é a essência da metodologia Paz. Perseverar, amar e salvar. Se esse vídeo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários: eu posso ser amado sem me anular. Eu vou ler cada um dos comentários deixados aqui. E se você quer continuar essa jornada comigo, te aconselho. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos novos que vão ser postados aqui no canal e para que nos próximos vídeos você possa se aprofundar ainda mais sobre esse assunto. Um abraço e até o próximo vídeo.